Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Angeline. Bom dia, Arthur. Bom dia, Daniela, Eduardo, Emanuele, Gabriel, Giovana, Valeriano, Leonardo, Matheus e Vinícius. Galerinha, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Vamos aí dar continuidade em mais uma aula de matemática, beleza? Deixa eu ver a apresentação da tela, eu já fiz aqui, tudo certo. Então, vamos lá, ao que interessa. Galerinha, tá dando para ver perfeito aí essa tela? Vocês podem me dar um feedback? Tá dando para ver Sim, aí? tá dando pra ver de boa. Sim, tá dando para ouvir também tranquilo? Então, vamos lá. Galerinha, nessa aula de hoje, nós vamos estudar algumas propriedades, né, no caso aí dos polígonos regulares, né? Então, nós vamos ver essa parte de figuras planas, espaciais e vista durante esse bimestre. E aqui uma breve conversa sobre as dimensões espaciais foi aquele diálogo que a gente teve ontem sobre a terceira dimensão, segunda dimensão e a primeira dimensão. Eu espero que tenha ficado claro, né? E essa ideia de primeira, segunda e terceira dimensão, ela tem que ter, né, uma interpretação e o uso do bom senso, digamos assim. Né? E aí eu coloquei esse primeiro slide que eu retirei da parte do livro, né, que trata do polígono regular. Então, quando eu falo de polígono regular, né, uma figura geométrica, né, e para quem não sabe aqui o que é um polígono, né, eu vou até abrir aqui o meu GeoGebra, deixa só ele abrir aqui rapidinho. Deixa eu só abrir aqui esse GeoGebra enquanto ele está carregando. Pronto, abriu. Né? Então, nós temos aqui, né? Deixa eu abrir, deixa eu fechar só essa janela aqui, exibir, fechar essa janela ali. Então, olha só, o que é um polígono? Né? Um polígono, ele é formado por segmentos de reta, e esses segmentos de reta são todos unidos. Aqui eu tenho um polígono, né? Então é um segmento de reta, então eu liguei vários segmentos de reta, e esse segmento de reta ele é fechado e tem uma região que eu chamo de região interna, né? Aí ele pega e diz o seguinte, ó, que existe os polígonos, né? Os polígonos convexo e os polígonos não convexos. Esse daqui que eu chamo de, no caso aí de polígono não convexo, né? Ou seja, né? Quando eu faço o desenho desse polígono bem aqui, se ele tiver, no caso, essas entradas aqui, ó, eu vou dizer que ele é um polígono não convexo, né? Se ele tiver digamos, essa concavidade aqui, assim, eu vou dizer que ele é não convexo. Se ele não tiver nenhuma entrada nele, eu vou dizer que ele é um polígono convexo. Mas também tem o polígono regular, é o que eu estava apresentando no slide. O polígono regular, vocês vão notar aqui, ó, quando eu vou fazer aqui no GeoGebra, que ele diz o seguinte, ó, polígono regular, polígono rígido e polígono semideformável. Né? Nós vamos estudar agora nessa unidade os polígonos regulares. Agora, qual é a característica do polígono regular? O polígono regular, ele tem todos os seus ângulos internos congruentes, ou seja, todos os seus ângulos internos são iguais e todos os seus lados têm o mesmo comprimento. Então, é justamente por esse motivo que, quando eu vou desenhar aqui, ó, ele já pergunta logo quantos lados, né? Por exemplo, aqui eu vou colocar um octógono, né? 8 lados. E aqui ele desenhou esse polígono. E qual é a característica desse polígono bem aqui que eu acabei de desenhar? Todos os seus lados têm a mesma medida. Então, nós podemos fazer essa verificação aqui, ó. Eu vou medir a distância, né, de cada lado aí, ó, 5,9, daqui para cá também 5,9, daqui para cá 5,9, daqui para cá 5,9. Então, polígono regular,
ele tem todos os seus lados iguais, certo? E tem os ângulos internos iguais. Agora, olha só, eu não vou vou calcular logo tudo, né? Eu comecei aqui, então, para vocês observarem que todos os lados deles são iguais. Todos os lados medem 5,09. Os ângulos internos também, deixa eu só dar só uma arrumada aqui nessa figura, para a gente ver os valores dos ângulos internos, né? Os valores dos ângulos internos, vocês vão observar que também são iguais. Por exemplo, medir esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo, ele mede 135. Esse outro também vai medir 135. O outro também, 135. E aí eu vou medindo todos os ângulos e consigo observar que todos os ângulos têm também a mesma medida. Essa é a característica do polígono regular. E aqui, opa, medi errado, né? No último, sempre um tem que falhar, né? Vamos voltar aqui, ângulo. Pronto, agora eu medi certo. Então, essa é a principal característica e eu acho que aqui fica bastante claro para a gente fazer essa visualização. Ó, deixa eu trazer mais para cá. Então, aí vocês conseguem observar que todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos internos também têm a mesma medida. Beleza? Aí, voltando aqui para a parte do slide, cadê? Aqui, né? Então, ele fala, né? Um polígono regular é todo polígono convexo, ou seja, né? Polígono que não tem aquelas entradas bem aqui, igual esse outro bem aqui, ó. Aquele é um polígono não convexo. Por quê? Por causa dessa região aqui, ó. Agora, o não convexo, ele não tem essas entranhas, digamos assim, ele não tem uma região, certo, que uma região semelhante a essa outra aí. Aí ele diz, né, é todo polígono convexo que tem todos os lados de mesma medida e todos os ângulos internos congruentes. E aqui eu deixei um pense e responda para vocês, quando estiverem aí fazendo a leitura do livro, tem essa parte desse exercício que ajuda a entender um pouco, né? Ele lança as seguintes perguntas, né? O que caracteriza um triângulo equilátero e um quadrado? Né? O que caracteriza? Se a gente for observar um triângulo equilátero, né, e aí eu vou fazer um desenho bem aqui agora no GeoGebra, eu vou pegar aqui um polígono regular, porque o triângulo equilátero ele tem todos os ângulos iguais, né, e consequentemente os seus lados também são iguais. Então, na hora que eu desenho aqui, ó, o triângulo tem 3 vértices, e aí eu desenho esse triângulo. Esse triângulo que eu acabei de desenhar, ele tem o quê, ó? Os lados iguais, certo? Ele tem aí os lados iguais. Consequentemente, por ele ser um triângulo equilátero, né? Ou seja, equilátero, equilibrado, os seus ângulos internos também vão ser iguais, né? Deixa eu só arrumar essa parte aqui desse ângulo. Deixa eu só arrumar aqui essa parte desse ângulo rapidinho, que ficou para fora ali o ângulo. Eu vou clicar aqui no ângulo e colocar para dentro ali. Beleza, ó, 60 graus. Esse outro ângulo aqui também vai ter 60 graus, certo? E esse outro ângulo aqui vai ter 60 graus. Então, essa região eu tenho, certo? Um polígono, né? No caso aí, um polígono regular. Por que um polígono regular? Porque os ângulos internos são iguais e as medidas e o comprimento dos lados também são iguais. Se eu for desenhar um quadrado, né? Vou pegar aqui um quadrado, deixa ele aparecer aqui. Se eu for desenhar um quadrado, tem 4 lados, eu também vou ter essa mesma característica. Todos os seus lados são, no caso, iguais, justamente por ser um quadrado, quando eu faço essas aferições aqui. Beleza, os 4 lados são iguais, e o quadrado ele também tem seus ângulos internos iguais, né? Então, ele tem todos os seus ângulos internos aí, medindo 90 graus. Deixa eu só consertar aqui e colocar para dentro. Então, aqui temos, ó, 90 graus aqui, nessa região ali também, ó, 90 graus, e ficou para fora novamente, deixa eu consertar isso, né? Colocar aqui, pronto. Esse outra região aqui também, ó, 90 graus. Cadê o ângulo?
também aqui também tem 90 graus, esse outro lado ali também tem 90 graus, e por aí por diante. E aí a pergunta que o slide, né, ele faz é qual é a característica, o que caracteriza um triângulo equilátero e um quadrado? O que caracteriza um triângulo equilátero e um quadrado é que eles são polígonos regulares. Por eles ser polígonos regulares, ambos têm essa mesma semelhança de ter os ângulos internos iguais, né, e a medida, né, dos lados também são iguais. E aí ele lança aqui, ó, explique com suas palavras o que é um polígono regular. E aí você explica com suas palavras o que é um polígono regular. E aí a terceira pergunta ele diz, né, qual é a medida de cada ângulo externo de um triângulo equilátero e de um quadrado e de um polígono regular de n lados? Então aqui a gente já sabe a medida do ângulo interno do quadrado, né? Dá para observar aqui que é 90, 90, 90, 90. Do triângulo aqui equilátero, 60, 60 e 60. E as medidas de cada lado, né? E aqui ele fala, ó, e de um polígono regular de n lados, a mesma coisa, vai ter os ângulos internos iguais, né? E o comprimento dos seus lados irão ser iguais. Então, bastante fácil até agora, né, essa parte. E aí a gente entra no que chamamos de polígonos regulares inscritos. E aí eu tenho até uma parte que eu não consegui compreender o motivo, né, do livro ter feito isso. Ele escreve bem aqui no título, né? Por isso que a gente tem que ser crítico em relação a tudo. Na página aqui, ó, na mesma página 224, ele diz: polígono regular é todo polígono convexo que tem todos os lados de mesma medida e todos os ângulos internos congruentes, né? Os ângulos internos iguais. E aí a gente avança aqui para essa parte e ele escreve, ó, polígonos regulares inscritos na circunferência. Um polígono regular inscrito dentro de uma circunferência é quando a gente desenha primeiramente a circunferência e coloca, no caso aí, os vértices desse polígono em cima da circunferência. E aí ele começa a caracterizar, né, algumas propriedades que a gente já até estudou quando estudamos circunferência no segundo bimestre, e ele começa a definir o que são cordas, né? Toda vez que tivermos uma circunferência e tivermos aí, ó, segmentos de reta, no caso aqui, a segmento de reta, ó, AB, BC, Professor, eu. cordas são quando são segmentos retos dentro do círculo que não estão passando pelo diâmetro, né? Isso, que não estão passando que não estão passando pelo centro da circunferência, né? Mas Sim. o próprio diâmetro, o diâmetro não seria uma corda, né? Porque corda, ó, olha só como é que ele caracteriza a corda. A corda de uma circunferência é todo o segmento de reta cujas extremidades são partes da circunferência. Se eu vim aqui para o GeoGebra e fazer um desenho, ele abriu mais de um GeoGebra? Abriu. Se eu vim aqui, ó, desenhar um círculo, né? Vou desenhar um círculo aqui, beleza? E aí a definição, ele diz o que na definição? Deixa eu passar para cá, pronto. Corda de uma circunferência é todo segmento de reta cujas extremidades são partes da circunferência. Então, eu voltando aqui, eu vou pegar um segmento de reta, ó, segmento de reta, e vou passar esse segmento aqui assim, ó. Vou colocar um aqui e vou colocar outro aqui, ó. Então, aqui é apenas a origem. Então, o diâmetro aqui dessa circunferência, ele passou, né? Uma das extremidades está na circunferência, né? E a outra extremidade está lá na outra circunferência. Agora, então, se ele diz que a corda é um segmento de reta que tem as suas extremidades, né, na circunferência. Então, o diâmetro, Valeriano, eu também posso considerar o diâmetro como uma corda também, né, seguindo aqui o que essa definição está me dizendo. Então, né, quando nós temos aí o desenho de um polígono dentro de uma circunferência, né, que nem esse que eu vou desenhar aqui,
Perdão, gente, meu celular tocou aqui, perdão, esqueci de colocar no silencioso. Então, quando a gente desenha, né, no caso aqui, quando a gente desenha, no caso, as cordas, né, as cordas não, um polígono, né, aqui dentro da circunferência aqui, deixa eu desligar aqui e aqui, né, então vou desenhar um polígono aqui dentro da circunferência, né, então eu tenho aqui, vou colocar ali, aqui assim, e mais ou menos aqui. Né? Então, ele chama de cordas consecutivas todo segmento de reta, né? No caso aí que passa aqui, ó, tem as extremidades inseridas dentro da circunferência, e quando elas são, no caso, ligadas, né? Quando temos um polígono, dizemos que cada segmento desse daqui que eu vou medir, ó, a distância daqui até ali, e daqui até ali, e para finalizar aqui, eu digo que essas medidas são cordas consecutivas. Mas voltando a falar o que eu tinha começado aqui em relação a esse desenho. Né? Aqui tem um trapézio inscrito dentro dessa circunferência, né? Eu tenho esse trapézio inscrito dentro dessa circunferência, mas olha só, o trapézio ele não tem todos os seus lados iguais e, consequentemente, ele não tem os ângulos internos iguais nessa figura. E aqui no título ele coloca polígonos regulares, e na minha expressão eu não tenho um polígono regular. Então ele coloca o polígono escrito nessa circunferência como polígono ABCD. Então esse polígono aqui ele não é regular. Tranquilo? Então, a informação que eu queria trazer dentro desse slide, né, vocês entenderem o que é um polígono inscrito, né, porque nós vamos estudar os polígonos inscrito e os polígonos circunscrito. No caso, o polígono inscrito é quando ele é inserido dentro da circunferência. Um polígono circunscrito é quando a circunferência é escrita dentro desse polígono, né? Só para fazer uma visualização aqui com vocês, para ficar mais claro, né? Então, aqui nós temos um polígono escrito, mas também podemos ter um polígono, né, que eu chamo de circunscrito, né, que é esse polígono que ele vai ficar aqui, ó. Eu não vou conseguir desenhar certinho, porque a minha imagem não está muito boa, não sei se eu consigo. É um polígono que vai ficar inscrito aí, ó, dentro, né? Vai ficar circunscrito dentro de um polígono, né? Então, aqui é inscrito quando o polígono está dentro da circunferência, e aqui ele é circunscrito, né? Mas teria que estar tocando aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrumar esse desenho. Deixa eu fazer outro aqui, porque esse ficou... Deixa eu desenhar, vou pegar aqui um polígono regular. 4 lados, ok? E dentro dele, eu vou colocar aqui, né, uma circunferência. Deixa eu fazer aqui, dentro dele eu coloco essa circunferência. E como meu desenho não ficou bom, eu não consegui centralizar, mas essas pontinhas aqui, ó, era para estar passando, certo? Tocando aqui na... Deixa eu ver se eu consigo alterar o polígono aqui, ó. Acho que eu consegui, não? Mais ou menos isso daí, viu? Mais ou menos isso daí. Só que tinha que estar tocando aí, bonitinho, o círculo nos lados do polígono. Aqui é circunscrito, certo? Aqui ele é circunscrito, aqui ele é inscrito. Beleza? Vamos avançar mais um pouco, né? E aí ele começa a dizer o seguinte, né? Quando dividimos uma circunferência em N arcos, né? Lembrando lá da parte de arcos, é quanto nós temos aí, no caso, pontos inseridos dentro, pontos nessa circunferência, e eu formo alguns arcos. Por exemplo, aqui eu tenho o meu arco AB, eu tenho o meu arco BC, eu tenho o meu arco CA. Então, o número de arcos que uma circunferência vai ter vai ser o mesmo número de lados que esse polígono que está escrito nessa circunferência tem. Então, olha só, prestem bastante atenção nessa parte, porque, né, a cobrança dessa parte teórica ela vai vir dessa forma. Por exemplo, eu perguntar
quantos arcos tem um triângulo equilátero inscrito numa circunferência. Então, o triângulo equilátero ele tem 3 lados. Consequentemente, ele vai formar, no caso, 3 arcos. Veja bem o que são os arcos. Os arcos são a distância de um vértice a outro. Então, eu tenho aqui, ó, o vértice A até o B. Então, o meu arco, imagina o arco e flecha aí, ó. Então, o meu arco ele vem do A até o B. Esse é o meu primeiro arco. O meu segundo arco vai compreender entre o vértice B e o vértice C. Aqui eu tenho o meu segundo arco, que é o arco BC. E eu tenho o terceiro arco, no caso aqui, que vai compreender entre o vértice A e o vértice C. E esse arco também ele é compreendido entre A e C. Então, oi. Você pode formar um arco A passando pelo C chegando ao B ou não? Não é considerado arco isso? Um arco que ele tem um comprimento de A, que ele tem esse comprimento aqui, ó. Ele tem esse comprimento que vem do A até o B. Isso pode ser considerado um arco? Eu não posso pegar esse arco e dizer que esse arco ele vem do A até o B. Porque um arco ele vai ser a distância, né? Um arco ele vai ser a distância entre duas cordas consecutivas. Então, olha só, o que é uma corda consecutiva? Por exemplo, AB é consecutiva a BC, que é consecutiva a CA. Então, para considerar um arco, né, tem que ser, no caso aí, cordas consecutivas. Então, eu não posso dizer que eu vou ter esse arco A B, esse arco grande aqui. Porque se tiver esse arco grande, não caracteriza um triângulo equilátero escrito dentro da circunferência. E se, no caso, né, for um polígono regular, eu vou ter a mesma quantidade de arco, que o número de lado desse polígono. Na segunda imagem que eu coloquei aqui, ó, né, eu tenho, no caso, um quadrilátero, né, um polígono regular, um quadrado, ou então também eu posso chamar isso daqui de um losango escrito. O losango, ele tem as propriedades o quadrado, quer dizer, o quadrado tem as propriedades do losango. Digamos aqui, né, o quadrado, ele tem 4 lados, né, ele tem 4 lados, e ele tem aqui, no caso, as cordas AB, BC, CD e DA. Então, se o quadrado ele tem 4 lados, automaticamente ele vai ter 4 arcos, certo? Ele vai ter 4 arcos. E sempre aqui, dentro do triângulo escrito, sempre todas as figuras vai ter mais de 3 lados, porque o menor polígono, né, no caso, o polígono que tem a menor quantidade de lado é o triângulo, né? A menor quantidade de lado é o triângulo. Por isso que ele fala, ó, quanto dividimos uma circunferência em N arcos congruentes, com N maior do que 2. O que é N? Né? A quantidade de arcos. Obrigatoriamente, a quantidade de arcos tem que ser maior do que 2. Por isso que quando você perguntou, eu posso pegar um arco aqui, ó, A, B, eu não posso pegar um arco AB. Por quê? Porque eu teria apenas o arco AB e o arco AB desse outro lado. Eu teria só 2 arcos. E N tem que ser maior do que 2. A quantidade de arcos tem que ser maior do que 2. Então, eu não posso ter 2 arcos de um polígono regular inscrito. Sempre vai ser 3 ou mais. Beleza? Tranquilo? Tá dando para compreender, galerinha, essa parte aí dessas propriedades, dessas definições? Tá dando para Sim, professor. Então, pelos arcos, você pode definir precisamente os polígonos retângulos, né? Polígonos regulares. Sim, exatamente. Pela quantidade de arcos, você consegue dizer qual polígono que é. Se é um triângulo, se é um quadrilátero, se é um hexágono,
certo? Se é um pentágono e por aí vai. Se você souber a quantidade de arcos, automaticamente você sabe ali a quantidade de lados desse polígono, tá bom? Vamos Professor, avançar. Oi? eu posso estar doido, mas eu acho que a gente já estudou esse conteúdo. E tipo assim, como é que eu te digo? Vai ter uma parte onde os triângulos, onde tipo as formas geométricas vão estar escritas na linha da circunferência, não vai? Vai. Ah, então eu já estudei esse conteúdo, não é tão difícil assim, não. Não, esse conteúdo ele não é tão complexo assim. A gente viu a parte ali de retas e circunferência. Foi quando a gente estudou, acho que foi no segundo bimestre, que é aquela parte de geometria que era bem maçante, a distância, né, entre uma reta e uma circunferência, né, de calcular os ângulos internos de uma corda dentro da circunferência, a gente já viu mais ou menos isso. Mas só que a gente não viu, né, a gente só viu circunferência e segmento de reta ou então reta. A diferença desse conteúdo para aquele que a gente viu no segundo bimestre é que agora nós vamos ter polígonos escritos. A única diferença é essa. Mas é por isso que eu não entrei nessa parte aqui, ó, de ficar definindo as cordas, né? De fazer, o corda é isso, essa corda é tangente, essa corda é secante, isso e aquilo. Eu não entrei nessas partes, justamente porque a gente já viu, no caso, essas propriedades referentes a essas cordas, né? Agora entramos aí, né, na parte de elementos de um polígono regular inscrito, né? Quais são os elementos? Primeiro, ele é inscrito dentro de uma circunferência. Se ele é inscrito dentro de uma circunferência, consequentemente, essa circunferência ela tem um raio, né? E o raio dessa circunferência ele vai ser sempre, né, a distância da origem até tocar nessa circunferência. Mas para a gente, nós vamos medir esse raio como a distância também, podemos dizer também, acrescentar mais essa informação, que sempre o raio de um polígono inscrito na circunferência vai ser a distância da origem a cada vértice. Por exemplo, aqui eu tenho, ó, da origem ao vértice C. Então, o raio, ele é a mesma coisa, no caso aí, né, de ligarmos aí da origem a cada vértice. Então, podemos dizer isso daí. Uma outra propriedade que é bastante importante, né, uma circunferência, ela é dividida em 360 graus. Vocês concordam comigo? Por isso que a GoPro, lá ele fala GoPro 360. Por quê? Porque ela tira a fotografia 360 graus. Então sabemos, né, que uma circunferência tem 360 graus. E lembra que eu falei para vocês que um polígono regular, ele tem os comprimentos iguais, né? Ele tem os comprimentos iguais e os ângulos iguais. Então, se eu saber a quantidade de arco, basta eu pegar 360 e dividir pela quantidade de arco, ou então pela quantidade de lados desse polígono escrito, que eu vou saber o valor de cada ângulo interno. Por exemplo, Sentido, aqui, ó, porque todos são iguais, né? A justamente, então, quantidade de lados é iguais, a numeração de cada ângulo também é igual. justamente eu vou ter que dividir aqui, ó, 360 em quantidades iguais. Então, se eu contar aqui, ó, quantos lados tem, ó, contar aqui o verso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 6 lados, né? Então, se eu tenho 6 lados, consequentemente, eu vou ter 6 arcos, né? Então, se eu dividir 360 por 6, eu vou saber que cada ângulo interno desse polígono regular mede 60 graus. Aqui, ó, o ângulo A 60, o B 60, o C... Professor, eu... e naquele caso que o senhor desenhou, que deu 135, como é que faz? 135,
Então, a gente tem que ver, né? 135, você fala o ângulo interno, né? Sim, o ângulo interno. Então, a gente tem que pegar aqui, ó, né? No caso, 360 dividido pela quantidade de lados que a gente vai saber aí esse valor. Então, se eu pegar 360 e dividir por 135, eu vou conseguir obter qual o polígono que é esse. Então, você quer saber o polígono que o ângulo interno é igual a 135 graus, não é? Então, a gente tem que fazer essa conta que a gente pode expressar dessa forma aqui, ó. Né? Deixa eu ver aqui. Eu sei o seguinte, né? Deixa eu só pegar minha caneta aqui. Eu sei o seguinte, ó, que se eu pegar 360 e dividir por N, eu vou saber o valor de cada... Aí eu vou colocar aqui a letra grega beta, de cada ângulo interno. Então, se eu peguei essa divisão aqui, ó, 360 dividir por N e deu 135 graus, eu tenho que descobrir a quantidade de lados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o N multiplicando e o 135 dividindo. Então, vai ficar aqui, ó, 360 dividido por 135 é igual a N. Mas na hora que eu faço 360 dividido por 135, eu vou obter um valor bastante estranho, que seria 2,66, e aqui eu vou arredondar para 7. Então, não existe números de lado quebrado. Não existe número de lados quebrado. Então, esse polígono, ele não é um polígono regular, porque deu 2, número quebrado, né? E não existe polígono que tem o número de lados quebrados. Galera, eu não vou me estender mais do que isso. Na próxima aula eu volto falando dessas partes aqui novamente, certo? Faltou esses slides aqui. Na próxima aula eu dou continuidade. E aí eu finalizo essa parte desses slides e resolvo os exercícios lá da página 227. Mas essa parte aqui eu já vou deixar bem claro que elas são propriedades que vamos precisar para daqui a algumas aulas começar a fazer os cálculos realmente de fato. Tranquilo? Eu só preciso dessas propriedades aí para a gente começar esses cálculos realmente de fato. Galerinha, eu vou encerrar aqui a